da minha vida e da sua vida. O texto que escolhemos, o versículo que lemos, dá-nos base para a ministração dessa noite. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, oh glória. Então entendemos que não é mérito meu, não é mérito seu, aquilo que somos em Deus. Nós compreendemos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que existisse mundo, você já existia na eternidade. E o que me chama a atenção é que Jesus está dizendo que se não somos nós que escolhemos Jesus, e se foi Ele que nos escolheu, uma verdade é clara. Salmo de número 139. Ele é o Deus que nos cerca por detrás e por diante, e por cima põe as suas mãos. Se foi Ele que nos escolheu, eu tenho uma má notícia para te dar. Não tem para onde você correr, não tem para onde você fugir, não tem para onde você se esconder. A Naracaia subcante o remalha. Se o céu te escolheu, eu tenho dito isso e aprendido nesses 27 anos que caminho com Jesus. Ou nós vamos passar pelas lutas sorrindo, ou nós vamos passar pelas lutas chorando. Muitas vezes a escolha é nossa, muitas vezes o posicionamento é nosso. Jesus está dizendo: foi eu que escolhi vocês. Livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 4, diz que Deus visita Jeremias e diz: Jeremias, antes que tu fosses formado no ventre materno de sua mãe, eu te escolhi e te dei profeta às nações. Deus estava dizendo: Jeremias, não tem para onde você correr, porque Jeremias já estava pronto a dizer a Deus: não me envie, não me levante, porque eu sou como uma criança, eu não sei falar, oh meu Deus. Naracante o remiassé. Mas quando Deus olha para Jeremias, Deus já sabe o que Jeremias vai responder quanto ao chamamento de Deus. Talvez você entrou por estas portas nesta segunda-feira profética e você ainda não entendeu, não conseguiu aprofundar para que Deus te chamou, para qual o propósito que Deus te chamou. E eu quero ser profeta para a sua vida nesta noite, porque Deus não te chamou por acaso. Você não é fruto do acaso, você não é um projeto falido, você é alguém que os céus escolheu, você é alguém que o céu investiu, você é alguém que o céu continuará investindo. E muitas vezes na sua pequenez você olha para dentro de si e diz: Deus não pode ter me escolhido. Olha o tamanho das minhas falhas, olha o tamanho das minhas debilidades, olha o tamanho das minhas limitações. Que a folha. Só que o céu está dizendo: mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas limitações, eu te escolhi, elebre cante o comanás, para um propósito. Eu te escolhi para que o meu nome seja glorificado na sua vida e por meio da sua vida. Jeremias está dizendo: Deus, eu não passo de uma criança. E Deus está dizendo: olha, não diga que tu não passa de uma criança, porque para onde eu te mandar, você vai. Oh meu Deus, não diga que você é uma criança, não diga que você não sabe falar, Jeremias, porque quem te escolheu foi eu. Quem vai te capacitar vai ser eu, quem vai direcionar você vai ser eu. É Deus dizendo para alguém que entrou por estas portas nessa noite: a capacitação não é sua. Camante o remiassé, nubi erga, é Deus que vai te capacitar, é Deus que vai te habilitar. Se Ele te escolheu, como eu tenho certeza que foi Ele que te escolheu, é Ele que vai te habilitar, é Ele que vai colocar as credenciais dele na sua vida. Jeremias está dizendo: eu não passo de uma criança. E Deus está dizendo: eu te escolhi, e eu vou te mandar aos grandes reis da terra. Nubi erga cante o comanás. Só que a Bíblia não para aí. A Bíblia diz no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, que
Moisés vai receber também um chamamento, e a Bíblia é muito clara, que Moisés vai dizer que não sabe falar porque ele é pesado na sua fala. Não é porque Moisés é gago, não. Moisés não sabe falar. Moisés é o tipo de pessoa que quando vai falar não pesa o peso da palavra, ele fala e não pensa nas consequências, e por isso ele está dizendo: Deus, eu não sei falar. E Deus é tão lindo que Deus diz para ele: fica tranquilo, Moisés, quem te escolheu já preparou quem vai falar por mim e por você. Você não sabe dosar as palavras. Deixa eu te explicar para você não sair daqui confuso. É mais ou menos assim: quando alguém é pesado na fala, ele fala e muitas vezes vai ferir alguém, vai machucar alguém. É alguém que não dá volta para falar. É alguém que quando não gosta de uma coisa, você vê no semblante dele que ele não gostou do que você fez. Assim era Moisés. Só que Deus levanta o seu irmão Arão. Para quê? Para que ele soubesse falar com jeitinho, para que automaticamente a mensagem do Eterno fosse transmitida. A Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo de número 3, que Deus chama Moisés por detrás da sarça, e Moisés está dizendo: eu não sei falar. E Deus está dizendo: não diga que você não sabe falar, porque eu vou lhe capacitar e você vai se tornar o libertador de Israel. Porque muitas vezes Deus quer usar você e você coloca impedimento. Muitas vezes Deus quer usar a sua casa e você coloca impedimento. Muitas vezes Deus quer usar a sua vida, aonde você trabalha, aonde você estuda, e você diz: não, isso aí para Deus usar é só o bispo, é só o pastor Felipe, é só a pastora Jaque, é só o apóstolo. Não, Deus escolheu você, meu querido e minha querida. Deus escolheu você e Ele quer derramar capacitação dentro da sua alma, para que aonde Ele te plantar, para que aonde Ele te colocar, o nome de Jesus seja glorificado. A Bíblia diz que Deus chama Moisés por detrás da sarça, aleluia, e Moisés, temoroso, começa a entrar para dentro do monte aonde Deus está chamando. Só que quando chega em uma limitação, Deus diz a Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você vai entrar agora, o lugar que você vai pisar agora, santo é. Era Deus dizendo: Moisés, o que você aprendeu lá no Egito, que foi citado pelo pastor Felipe, não serve para dentro da minha casa. Era Deus dizendo mais ou menos assim: a malandragem que você aprendeu lá, a sensualidade que você aprendeu lá, o negócio de comprar e não pagar que você aprendeu lá, não serve para dentro da minha casa. Para você ter encontro comigo, para você viver o que eu tenho na sua vida, Moisés, você vai ter que abrir mão das sandálias que você caminha com ela há 40 anos. Aleluia. E eu fiquei pensando, como é que larga uma vida de 40 anos? Porque os nossos filhos nasceram no berço cristão. Os meus filhos nasceram no berço cristão. Eu não. Eu me converti em 1998 aos 18 anos de idade. Então eu tive que largar 18 anos da vida mundana que eu tinha para viver com Cristo. Então eu fiquei pensando, aqueles que nascem em Cristo, eles têm algumas facilidades que nós que viemos do Egito, do mundo, não temos. Porque nós saímos de lá resgatados por Cristo com muitas mazelas. Perceba que tem gente que bate cabeça dentro da igreja até hoje. Por quê? Porque as coisas do Egito atrapalham ele dentro da casa do Senhor. Tem coisa de lá do Egito que ainda é aflorado na vida de pessoas, muitas vezes dentro da igreja. E a culpa não é de Deus. O problema é que você muitas vezes não abre mão do Egito. Aí Deus está dizendo: Moisés, para ser libertador,
você, para ter encontro comigo, para ter encontro face a face, você vai ter que largar sandálias. Deus está dizendo, você vai ter que esquecer, não esquecer, você vai ter que largar a caminhada de tudo que você aprendeu no Egito. Eu me lembro que quando eu me converti, eu sou um ex-dançarino. Eu dançava hip hop, underground. E quando eu me converti, uma igreja, que eu não quero citar o nome aqui, por ética, ela disse para mim assim, vem para cá congregar para você montar um grupo de dança aqui. Diga, o sangue de Jesus tem poder na vida de vocês. Eu dançava lá fora, agora eu vou trazer o que eu aprendi lá fora, aqui para dentro? Não, mas aqui pode. Aqui não tem problema. Eu disse, mas eu vou dançar underground, hip hop aqui dentro. Tem problema não. A diferença é que você vai dançar gospel. Eu disse, não quero, porque Jesus me escolheu para algo diferente. É Deus dizendo para alguém que está aqui dentro. Tem hora que o mundo vai te oferecer pratos de lentilhas, e é você que vai ter que falar, não quero, porque Deus não me chamou para isso. Não vou negociar com isso, porque Deus não me chamou para isso. Não vou entrar nessa onda, porque Deus não me chamou para surfar nessa onda. Aleluia. Quem está aí, diga glória. Quem está aí, diga aleluia. Olha para esse irmão e diga assim, não tem como você fugir. Deus escolheu você. Carimbou. E pronto. Diga assim, se você fugir, você vai ter problemas. Diga para esse irmão assim, ó, eu nunca vi alguém vencer Deus. E não vai ser você. Você pode aplaudir Jesus? Porque quando alguém entra num caminho de rebeldia, de rebelião, ele pensa assim, não, eu vou dar uma volta sem Jesus, vou sair por um tempo. Alguns até estão mudando o linguajar, dizendo assim, eu vou dar um tempo, eu vou dar uma volta. Vai dar a volta até quando Jesus quiser, porque na hora que ele quiser puxar a corda, ele vai puxar a corda. O problema é que tem gente que deu um tempo, e a corda, quando for puxada, talvez ele não terá a oportunidade de estar aqui dentro. Eu me lembro, quando eu cheguei na cidade de Califórnia, depois de Apucarana, para pastorear, uma jovem entrou na igreja e o Senhor falou para mim, fala para ela não ir naquela festa, porque tem um laço naquela festa. E eu estou dando ela livramento de morte. Entrou no ouvido, saiu no outro. A jovem foi para a festa. Lá aconteceu um tiroteio, ela foi morta. As amigas que estavam no culto, todas apavoradas e assustadas, lembraram da revelação e disseram, não era para a gente estar aqui, porque Deus falou com ela. Sobrou a irmã dela hoje, que é pentecostal até o tutano, mas custou a vida de alguém que não ouviu Deus. Tem hora que Deus está falando com você, tem hora que Deus está alertando você, porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o que vai acontecer. Eu não sei. Daqui a alguns minutos eu vou pegar o meu carro e vou para minha casa, mas eu não sei o que acontece daqui até a minha casa. Quem está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós não temos esse poder de conhecer do que vai acontecer daqui 2 horas. Então, quando Deus falar com você, escolhido e escolhida de Deus, se atente para a voz de Deus. Aleluia. Moisés agora vai libertar o povo. Mais de 2 milhões de pessoas vão ser resgatadas, vão sair da escravidão por causa de alguém que foi escolhido. A pergunta é simples. Se Deus escolheu você, se Deus tem um projeto na sua vida, e se Deus quer usar você para que esse projeto seja realizado, você já parou para pensar qual é a dimensão do nível que Deus quer levar você? Porque o pregador que prega para você hoje tinha
uma timidez tão acerbada que para procurar emprego era minha mãe que ia na frente. De tanta vergonha que eu tinha de entrar nos lugares. Eu jamais imaginaria que eu seria um pregador. Eu jamais imaginaria que seria pastor de uma igreja. Só que quando o céu me resgatou, o céu fez uma obra muito linda na minha vida. E começou a fazer, e começou a investir, e começou a projetar, e começou a investir, colocar pessoas na minha vida. Deus está dizendo para pessoas aqui: eu tenho colocado pessoas na sua vida para que o seu crescimento seja mais rápido, para que você, não é que você vai quebrar os processos, porque os processos você vai ter que passar, mas Deus está dizendo: quando eu coloco alguém experimentado do seu lado, tem coisa que você vai aprender mais rápido a falar com ele, a ter intimidade com ele, e tem coisa que você vai saber passar, porque você está andando com alguém experimentado. Quem está aí, diga glória. Ô Moisés, entendeu? Entendi, até. Estou tirando as sandálias. Pensa em Moisés tirando as sandálias, abrindo mão de 40 anos de Egito. Ele nasceu no Egito. Se você pegar a história bíblica, ele nasceu no Egito, desceu as águas do rio Nilo, é adotado pela filha de Faraó, é cuidado pela sua mãe Joquebede, mas agora ele é o libertador de Israel, porque Deus é especialista em escolher pessoas anônimas, pessoas que não têm nome, pessoas que não têm expressão, pessoas que a família não tem magnitude, não tem nome, não tem expressão. Aí Deus pega alguém, o menor de lá da casa, prepara, lapida, transforma, enche de azeite, batiza com o Espírito Santo, dá dons espirituais, habilita, capacita e começa a usar para que o nome dele seja glorificado. Então Deus está dizendo de forma muito clara: como eu usei Jeremias para pregar aos reis da terra, eu quero usar a sua vida. Como eu usei Moisés para libertar mais de 2 milhões de pessoas, eu quero usar você para que vidas sejam libertas de cativos e de cativeiros que estão aprisionadas. Eu termino o texto porque a Bíblia diz em Atos capítulo de número 9, a Bíblia é sucinta em revelar que Deus escolhe Saulo de Tarso, Saulo. A Bíblia diz que esse Saulo bate crente. A Bíblia diz que esse Saulo mata crente. Por quê? Porque ele é do judaísmo, uma religião da época e que propaga até os dias de hoje pelos judeus. A Bíblia diz que Paulo, na sua mente, pastor Felipe, ele acredita que está fazendo certo, porque na cabeça de Paulo ele está fazendo certo, ele está matando aqueles que estão pregando o evangelho, porque ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Era alguém que conhecia o Velho Testamento, era alguém que conhecia a Torá da época e do nosso tempo presente, só que ele não tinha um encontro com Jesus. Eu nunca vi alguém que teve encontro com Jesus e permanece sendo a mesma pessoa. Se você encontrar com alguém que diz que encontrou com Jesus e a vida dele é a mesma, tem alguma coisa errada, porque quando alguém se encontra com Jesus, a vida dele é transformada, a vida dele é mudada, os sonhos são realizados, os projetos são cumpridos, as promessas são cumpridas para que o nome do Eterno seja glorificado. E a Bíblia diz que Saulo monta no cavalo, pega cartas ao sacerdote e ele vai em direção à cidade de Damasco. Fazer o que, apóstolo? Matar crentes. Ele vai fazer mais uma das suas chacinas. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho ele tem um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele vê um resplandecer de glória e a Bíblia diz que ele cai do cavalo, e quando ele cai do cavalo, a Bíblia diz que ele fica cego 3 dias. A Bíblia diz que agora Deus vai levantar Ananias, e a Bíblia é muito linda, profética e tremenda, porque a Bíblia diz que Jesus vai dizer a Ananias: entra na casa de Judas, porque lá vai estar Saulo orando. Ele já vai estar orando.
Quantas vezes, sem conhecer Jesus, nos momentos de aperto você orou? Quantas vezes, sem conhecer Jesus, quando o negócio estava para estreitar na terra, você dizia: se o Senhor existe, me dá um sinal. Se o Senhor é Deus mesmo, fala comigo. Se o Senhor é Deus mesmo, me tira dessa enrascada, me tira desse vento, me tira desse vale. Aí o céu foi lá, se revelou a você, e você teve uma experiência particular com Cristo, ao ponto de dizer: verdadeiramente Ele existe. Verdadeiramente Ele não é história, Ele é verdade. Calabarácia, Camanduí derrebidarasai. A Bíblia diz que Anani chega na casa de Judas e Saulo está lá orando, cego. E quando Anani vai interrogá-lo, ele diz: eu tive um encontro com Jesus.